Hoje nós temos mais uma vez o pastor José Ricardo Gonzalez, da Igreja Batista Nacional Novo Tempo. É Gonzalez ou Gonzalez, pastor? Gonzalez. Espanhol. Espanhol. Tudo bem? O senhor tá bom? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Um prazer e uma honra poder compartilhar um pouco mais aqui com vocês do Reino de Deus e também aprender, né? Com a presença aí do nosso ilustre companheiro de batalha, pastor também. É um prazer estar aqui com vocês. O senhor tem voz de locutor, o senhor trabalhou em rádio? Não, mas já me orientaram várias vezes a fazer isso. Opa, o senhor tem talento natural para isso, com certeza. Obrigado. Pastor, onde fica a Igreja Batista Nacional Novo Tempo? Pois não, a Igreja Batista Nacional Novo Tempo, ela fica na Vila Medeiros, aqui na zona norte de São Paulo, ali na rua Itamonte, número 5. Os nossos cultos são dominicais, eles acontecem aos domingos às 10 horas da manhã. E às quartas-feiras nós temos uma reunião de estudo bíblico e oração que acontece às 20 horas. Se você estiver passando por ali, é nosso convidado para cultuar conosco. Seja muito bem-vindo, muito obrigado, pastor. Obrigado. Do outro lado, recebemos também mais uma vez o pastor e escritor Gabriel de Oliveira Porto, da Igreja Batista Boas Novas. Paz de graça, pastor Gabriel, tudo bem? Tudo bem, pastor, graças a Deus. É sempre um prazer estar aqui novamente. Dessa vez debatendo aí um assunto que não é muito o que eu venho a debater. Geralmente eu venho com temas mais teológicos, né? Hoje é um tema mais aí relacionado à vida cristã, mas também é sempre um prazer estar aqui. Onde é a Igreja Batista Boas Novas? Fica na rua Marechal Malete, número 611, Parque da Vila Prudente, São Paulo. Ali perto da Avenida Anhanha-Melo e do metrô Vila Prudente. Quem descer no metrô Vila Prudente está perto da igreja? Perto da igreja, 800 metros, ela andando a pé, ela chega na igreja. Maravilha. Obrigado pela presença do senhor. Pastor Gabriel de Oliveira Porto acabou de nos presentear com um livro, Homem, Pecado e Salvação. Deixa eu mostrar aqui. Primeiro o livro, depois a gente fala com o pastor Gabriel. Aliás, prefácio do pastor Carlos Augusto Vailate, né, que faz também a quarta capa. Legal. Pastor, do que trata esse livro? Então, nesse livro eu abordei mais 3 disciplinas da teologia sistemática, né, justamente o estudo do homem, a antropologia, e na sequência o estudo do pecado, a hamartiologia, e na conclusão o estudo a respeito da salvação, a soteriologia. Então, desenvolvi aí numa sequência lógica essas 3 disciplinas, né, abordando principalmente questões polêmicas, por exemplo, como a questão da origem da alma, dicotomia, tricotomia, o mortalismo, né, na questão do pecado, a origem do pecado, a queda, se o pecado foi determinado ou não, quem é o causador do pecado, na questão da salvação, os decretos divinos, o determinismo, como conciliar soberania de Deus e liberdade humana, os 5 pontos da salvação, que o calvinismo estruturou de uma forma, o arminianismo estruturou em outra, para dar toda essa base para o leitor, para que ele possa ter uma conclusão de qual é a doutrina mais bíblica a respeito desses assuntos. Muito obrigado. Então, antecipando, esse vai ser o presente da grade hoje. Quem votar na enquete, daqui a pouco a gente põe no ar, vai ser sorteado, né, entre os votantes, e quem ganhar leva o livro do pastor Gabriel de Oliveira Porto, inclusive com a dedicatória do autor, tá bom? Vamos lá. Pastor José Ricardo Gonzalez, da Igreja Batista Nacional Novo Tempo. Devemos perdoar uma ofensa de um irmão que não se arrependeu? Como foi muito bem colocado por vocês, é uma pergunta que gera um debate bem acalorado, né? Quando nós observamos lá o texto, que foi o texto originário do tema de hoje, Mateus capítulo 18, nós temos ali uma palavra de Jesus que nos norteia a respeito de como nós devemos tratar um irmão que pecou na igreja, cometeu um pecado na igreja, um pecado contra alguém da igreja, né? E as fases, né, desse tratamento. Sendo que a última fase desse tratamento seria considerar o irmão ali gentil e publicano, né? Gentil porque talvez ele não professasse de fato a fé em Cristo Jesus, talvez ele tivesse uma outra fé, uma fé pagã, né? E publicano porque talvez fosse enganador, né? Jesus ele usa esse pensamento ali para nos dar esse tipo de norte, né? É interessante que, se eu não me engano, na década de 70, um
pastor, autor da CBB, inclusive, que foi o Ebenezer Soares. Ele escreveu um livro que se chama Manual da Igreja e do Obreiro, né? Um livro que até hoje ele é muito utilizado, principalmente nas igrejas de governo congregacional e autônomo. É um livro até hoje muito utilizado, né? E ele descreveu esse Mateus capítulo 18, onde Jesus dá essa fala, como a disciplina eclesiástica, ok? E ele fala da seguinte maneira, que a disciplina ela tem 3 fases, né? A disciplina formativa, que é aquela que acontece quando o pastor está pregando, que é quando está havendo uma aula na escola dominical, quando o pastor chama alguém de canto e dá a ele uma orientação, o pastor está formando ali o caráter cristão em alguém, né? Depois tem a disciplina corretiva, que é quando alguém, após a disciplina formativa, comete um erro, não é? E realmente precisa ser repreendido, então o pastor, que é o líder da igreja, ou os líderes da igreja, chamam aquele irmão ofensor e o corrigem na sua atitude. Todavia, se a disciplina formativa e a disciplina corretiva não surtir nenhum efeito na vida do ofensor, então aí ele vai para aquilo que nós chamamos na nossa igreja de assembleia, né? Então é dito para a igreja, e a igreja vai decidir o que acontece com aquele irmão. Por que ele não está se arrependendo? É complicado esse negócio, porque uma pessoa que não se arrepende, é uma pessoa que não se curva, é uma pessoa que não aprende, né? É uma pessoa que arrogante, uma pessoa que acha que sempre os seus atos e as suas atitudes estarão corretas. É por isso que ela não se arrepende, né? Ao passo que o Evangelho nos ensina a termos uma atitude diferenciada, uma atitude de humildade, uma atitude de obediência, né? Quando nós cometemos alguns erros, e todos nós pecamos, todos nós cometemos os nossos erros, né? Eu acho que o que diferencia, né, o cristão verdadeiro, uma das coisas que diferencia o cristão verdadeiro é a capacidade que ele tem de enxergar o seu erro, se arrepender e se consertar. Essa é que eu entendo que foi a máxima da pregação do Senhor Jesus, né? Mas, pastor, e o cristão que está na outra ponta? Pois não. Ele tem de perdoar ou não? Pois é, aí seria uma outra maneira de nós interpretarmos. Eu acho aí que já não estaria propriamente nesse texto. Não, então, né? Porque esse é só um gancho. Vamos né? lá então. O que eu imagino... sim. Pode falar. Naquilo que depender de mim, a palavra de Deus diz que eu devo ter paz com todos os homens. Né? Isso foi uma palavra do apóstolo Paulo que disse isso. Naquilo que depender de mim, eu devo ter paz com todos os homens. O Senhor Jesus nos ensinou que eu devo perdoar, né, 70 vezes 7. Claro que isso era uma metáfora que Jesus estava usando ali para nos mostrar que não há limites para o perdão. Todas as vezes que alguém pecar contra mim, me ofender, eu devo perdoar essa pessoa, né? Por quê? Porque o perdão, ele não vai fazer bem à pessoa a quem eu estou perdoando, mas primeiramente o perdão faz bem a mim. Entendeu? Eu estanco do meu coração aquela mágoa, aquele ressentimento que ficou, e eu vou seguir a minha vida. Se a pessoa se arrependeu do pecado, do erro que ela cometeu contra mim pessoalmente, ou não, aí é um problema dela com Deus. Mas aquilo que depender de mim, eu devo liberar perdão. É como você falou, pastor, não é fácil. Nós não somos hipócritas, não é fácil. Principalmente quando é uma ofensa grave, principalmente quando é algo que verdadeiramente mexe com os nossos valores, com o nosso brio, que nos traz um prejuízo muitas vezes grande. Não é fácil, não é fácil, né? Mas esse precisa ser o nosso alvo enquanto cristãos. Perdoar. Esse deve ser o nosso alvo. Ai. Tomara que o senhor esteja errado. Porque estão me acusando de ser apóstata. É mesmo? Eu apostatei da fé. Oh. O programa. Então nós apostatamos da fé. E aí eu tenho que perdoar esse cara? Perdoa, pastor. Sabe por quê? Porque não é verdade. Bom, depois a gente discute isso outra hora. Vamos lá. Agora eu quero ouvir o pastor Gabriel de Oliveira Porto. Pastor, parabéns pelos livros. Obrigado por ter vindo. Nós devemos perdoar a ofensa de quem não se arrependeu? Então, antes de tudo, eu teria que definir aí quem é o nós nessa frase.
né? Porque ali no texto, as pessoas podem talvez confundir e achar que se trata de uma questão individual. Eu individualmente fui vítima de alguém que pecou contra mim, e aí eu pessoalmente devo perdoar ou não. Né? Mas não é isso que o texto está tratando lá. Ele não está focando na questão do âmbito individual. Então, duas coisas que precisam ser pontuadas nesse texto. Primeiro, ele não está falando de ímpios, ele está falando de crentes. Então, ele já começa ali, se um irmão pecar contra ti. Né, o texto já começa dessa forma. Então, ali é no caso de alguém que é cristão, ou pelo menos afirma ser cristão, e pecou contra outro cristão. Essa é a situação. E ali não é individualmente se eu devo perdoar ou não, mas é se a igreja, a comunidade local, a congregação local do qual essas duas pessoas fazem parte, se ela deve perdoar um irmão, um cristão, que insistentemente não quer se arrepender de uma obra pecaminosa que ele está cometendo ali de forma sistemática e contumaz, mesmo após ter sido orientado a abandonar essa prática e exortado a mudar a sua conduta. Né? Então, duas questões. Ali não é com relação ao ímpio que peca, porque com relação ao ímpio, temos que perdoar em toda situação. O crente ele tem um padrão mais alto a ser seguido. Né? O ímpio, nós temos ali o exemplo de Jesus. Ele estava sendo crucificado, açoitado, flagelado, e ele ainda fala, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Essa é a situação do ímpio. Ele não foi regenerado, não tem o conhecimento da palavra, não tem o Espírito Santo, vive na ignorância. Então ele deve ser perdoado. Agora, o crente, que já foi regenerado, já nasceu de novo, tem o conhecimento da palavra, ele tem um padrão mais alto a ser seguido. E aí é nesse caso do crente aqui. Se um crente peca contra outro crente, isso é levado para a igreja, e a pessoa não se arrepende, mesmo depois de exortada publicamente perante a igreja, ele deve ser tratado como ímpio. Ele não deve mais ser considerado crente, deve ser retirado do convívio com os irmãos daquela comunidade local até que ele se arrependa. E quando ele vier a se arrepender, caso se arrependa, aí sim ele será perdoado e reintegrado no convívio dos irmãos. E depois eu até vou ler aqui 1 Coríntios, principalmente o capítulo 5, onde Paulo mostrou exatamente a aplicação prática disso que Jesus fala em Mateus 18, em um caso concreto ali que aconteceu, e depois eu vou mostrar em 2 Coríntios a continuação dessa história, mostrando que ele se arrependeu e foi reintegrado naquela comunidade. Muito bem, então vamos lá agora para a nossa enquete. Eu tenho várias perguntas depois para a gente expandir o tema, né? Mas antes você que responde. No vejamsó.com.br, o site do programa, você tem a seguinte pergunta. O crente deve perdoar em todas as circunstâncias? Primeira resposta, sim, pois foi isso que Jesus ensinou. Segunda resposta, não, se o ofensor não se arrepender. Terceira resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Como eu já mostrei, o presente da Agrade hoje é o último livro do pastor Gabriel de Oliveira Porto, né? Que trata de 3 capítulos da teologia sistemática, né? A doutrina do homem, a doutrina do pecado e a doutrina da salvação. Bem, vamos tratar da questão do perdão. Afinal de contas, pastor José Ricardo Gonzalez, o que é perdoar, hein? Perdoar é uma atitude. Perdoar é uma obediência. Perdoar é um dever nosso. Porque todos nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que todos nós estávamos mortos nos nossos pecados. E através de Jesus Cristo, nós obtivemos o perdão de Deus. Nós éramos irreconciliáveis com Deus por causa do nosso pecado. E Ele nos amou tanto que enviou o Seu Filho Jesus Cristo, para que através dele nós obtivéssemos o perdão de Deus e tivéssemos novamente acesso a Deus. Então, se eu que sou imperfeito, se eu que tenho pecados, se eu que antes de Cristo estava morto nos meus pecados, e o Pai, que é eterno em bondade, Ele constituiu todo esse plano de salvação
para que eu pudesse hoje ser perdoado dos meus pecados, ter a minha alma redimida diante dele. Se ele me perdoou, então eu também devo perdoar. Por isso que perdão eu entendo também como um dever cristão, né? Quando nós abordamos o tema de hoje, né? Eu citei agora há pouco lá as formas de disciplina que nós temos. Quando nós chegamos, por exemplo, na disciplina cirúrgica, né? Que é aquela que retira aquilo que estava doente no corpo, né? Isso é uma coisa muito dolorosa na vida da igreja. Eu sou cristão desde os meus 5 anos de idade, completei 49 semana passada, então são já 44 anos do Evangelho, e eu vi uma situação dessa na igreja apenas uma vez, e eu me lembro que foi uma coisa dolorosíssima. Mas há que se entenda também da seguinte maneira: quando isso acontece, não acontece por vontade da igreja, não acontece por vontade do corpo de Cristo. Porque enquanto a pessoa está se submetendo, enquanto a pessoa está se arrependendo, como muito bem observou o pastor, a respeito lá daquela relação incestuosa de 1 de Coríntios, que em 2 de Coríntios nós vemos que aquela relação, aquela pessoa, ela foi reintegrada ao corpo de Cristo, ela foi perdoada, né? Por quê? Porque ela se submeteu. Quando a pessoa não se submete, não é? Então fica difícil para manter a pessoa dentro da igreja, fazendo parte do corpo de Cristo, porque se a pessoa não se submeteu à pessoa a quem ela ofendeu, se ela não se submeteu à igreja, e se ela não se submeteu à autoridade final do Espírito Santo, que manifesta a sua vontade através da igreja, então essa pessoa, de fato, ela não pode ficar no meio do corpo de Cristo. E isso é dolorosíssimo. Por quê? A função da disciplina eclesiástica não é extrair, não é excluir, não é apartar a pessoa, muito pelo contrário. A função da disciplina eclesiástica é mostrar àquela pessoa o seu erro. Para quê? Para que ela tenha a oportunidade, então, de arrepender-se, de observar onde caiu e a partir dali, então, não é? Corrigir o seu erro e ser restaurado no corpo. Essa é a função. Por isso que o perdão, ele tem que fazer parte da vida do cristão, né? Eu volto a dizer, quando a pessoa, de fato, ela é excluída da igreja por um pecado cometido, não é a vontade da igreja, mas foi a própria pessoa que assim quis que acontecesse. Foi os seus atos, foi a sua escolha de não se arrepender que fez com que ela, então, fosse apartada do corpo. Bom, depois a gente vai abordar a questão do indivíduo, que nós estamos falando muito da igreja, né? Mas e o indivíduo, como é que fica? O indivíduo ofendido, né? Mas antes, pastor Gabriel, o senhor citou uma frase no bloco anterior, que acho que o senhor pode explicar agora para nós, com os exemplos que o senhor mencionou que iria dar. Como é que a gente retira uma pessoa do convívio da igreja? Se a igreja tem as portas abertas e a entrada é franca. O diácono vai ficar lá na porta, então, você foi excluído, você não entra. É assim? Certo. Então eu gostaria de ler os textos que tratam desse assunto e na sequência, conforme eu vou lendo, eu vou aos poucos explicando, né? O primeiro texto é o próprio texto tema, Mateus 18, versos 15 a 17. Então ele começa assim: se o seu irmão pecar contra você. Então aqui já estabelece um tipo específico, um irmão, alguém que é crente, não está falando de ímpios, ou pelo menos que afirma ser crente, né? Aí ele estabelece 3 etapas aqui a serem realizadas. Primeiro, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Eu gosto muito dessa expressão, você ganhou o seu irmão. Ele não está falando assim, você venceu a batalha, venceu a disputa, teve razão. Não, você ganhou o seu irmão, porque esse é o objetivo do Evangelho. Ganhar as pessoas, trazer elas para dentro do Evangelho, né? Não ganhar discussões, né? Aí 16 continua. Mas se ele não ouvir,
leve consigo mais um ou dois outros, ou testemunhas, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Isso aqui segue até o padrão estabelecido lá na lei de Moisés, né? Toda acusação tem que ser validada por pelo menos 2 testemunhas. Uma testemunha só não era suficiente para validar a acusação. Então aqui foi individualmente, a pessoa não quis se arrepender, já foi para o segundo nível. Pegue mais 2 ou 3 pessoas que conhecem ele, sabe do que ele está fazendo, leva junto essas pessoas e tente persuadi-lo a se arrepender. Não aceitou também? Vamos ver o que vai acontecer. 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Então, não quis nem com as testemunhas. Leva o caso para a igreja. E aí, nós, no caso aqui como batistas, isso seria feito uma reunião de assembleia, o problema seria levado publicamente para a membresia da igreja, e ele seria exortado por toda a igreja a se arrepender, né, a buscar o abandono dessa prática. E aí ele tem essa última chance para se arrepender. Até porque quando ele foi aceito como membro das nossas igrejas, ele foi aceito também em assembleia. Exatamente. A mesma assembleia, a mesma comunidade local que o aceitou como membro. Né? E aí, se nem assim ele não quer se arrepender, ele não está apto para continuar como parte daquela comunidade local. Então, a partir daquele momento, ele é excluído do rol de membros da igreja e passa a ser tratado como um ímpio, como um não crente. Aí você me perguntou, vai restringir o acesso dele da igreja? Não, mas ele perde o status de membro. Então, ele não pode mais participar de reuniões de assembleia, não tem poder nenhum para decidir nenhuma questão na igreja, não pode participar de nenhum ministério da igreja. Ele pode simplesmente ir para assistir os cultos, nada além disso, até que ele realmente se arrependa e comprove que ele abandonou aquela prática. Né? E aqui na sequência, o texto de 1 Coríntios 5, versos 1 a 13, Paulo mostrou um exemplo muito claro da aplicação prática desse princípio. Olha o que estava acontecendo lá. O verso 1 começa dizendo: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês ali, igreja de Corinto, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, ou seja, num culto, e estando eu com vocês, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. E aí mais à frente, verso 9 em diante, ele continua explicando, ele diz assim: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Agora olha o 10, olha a explicação importante. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, ou seja, os ímpios, nem aos avarentos, nem aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora eu estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer um que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas você nem deve comer, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Então aqui foi um exemplo bem claro em que todas essas etapas foram cumpridas. Foi falar em particular, levou testemunhas, levou para a igreja e a pessoa não quis se arrepender. Continuou tendo ali um caso com a madrasta, provavelmente, né? E então ele foi expulso do convívio, ele foi, um termo que não se usa muito no meio evangélico, excomungado, né? Mas a ideia é essa. Mas isso não é uma coisa irreversível, está condicionado ao arrependimento da pessoa. Nós vemos depois em 2 Coríntios, capítulo 2, a continuação dessa história, porque pelo que o texto mostra, o que estava acontecendo? Essa pessoa foi quebrantada com essa punição, se arrependeu
e queria voltar para o convívio com os irmãos, mas os irmãos não queriam mais receber ele, acharam que ele não tinha mais condições. Aí olha o que Paulo fala, verso 5 em diante. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos suas intenções. Então aqui o texto mostra que essa pessoa se arrependeu. E qual é a instrução de Paulo? Agora é hora de perdoar ele e trazer de volta para o convívio dessa comunidade local. Tá. Acho que está bem claro como uma igreja lida com um membro faltoso. Agora, precisamos discutir como que o crente... porque tudo isso começa, exceto esse caso aí de Corinto, mas lá em Mateus 18, quando Jesus está falando, se teu irmão pecar contra ti. Então, há um crente, há uma pessoa, discípula de Jesus, que foi prejudicada por outro, certo? Por outro crente, como o irmão Gabriel deixou bem claro aqui. Como é que fica o ofendido? Como é que o ofendido deve proceder? A gente já sabe que o que Jesus ensinou é visando restaurar o ofensor. Mas e a ofensa que ele recebe? Fica para lá? Olha, o senhor já foi ofendido? Já. Poxa. Então, tá. O senhor já sabe o que eu estou falando. E aí? Claro, com certeza. Olha, todas as vezes que nós somos ofendidos, né, que nós somos magoados, que alguém nos trai, né, que erram contra nós, enfim, a gente poderia elencar tantas coisas que podem fazer contra nós, né? E tudo isso acaba deixando marcas, né? Certa vez eu escutei um pastor, amigo meu, falando a respeito do perdão, e ele falou uma coisa muito interessante, ele deu uma ilustração muito interessante, né? Que as coisas que envolvem o perdão é como um prego batido numa madeira, né? Você, quando bate o prego na madeira, você ofende a madeira, você agride a madeira, você machuca a madeira, né? Mas depois você tira aquele prego, né? A ofensa foi retirada, né? Aquilo que estava machucando foi retirado. Mas ficou o quê? Ficou o furo lá, ficou o buraco lá, né? E se for uma madeira viva, se for uma árvore viva, com o tempo, com o passar do tempo, aquele furo vai fechar, né? Mas vai ficar uma marca. Vai ficar uma marca. Aquela árvore vai levar para a vida dela todinha. Se alguém um dia na velhice daquela árvore fatiar aquela árvore, né, vai perceber que a marca daquela ofensa está lá. Então, quando nós somos ofendidos, é uma coisa dolorosa e que deixa marcas, né? Mas tem uma coisa que eu acho que nós não podemos deixar de observar, foi quando Jesus, por exemplo, ele estava ensinando os seus discípulos a orar, lá na oração do Pai Nosso. E ele vai dizer o seguinte, que nós perdoemos aos nossos ofensores, assim como nós também somos perdoados. Assim como nós somos perdoados pelo Pai, né? Então, eu volto a dizer, a gente não pode ser hipócrita nessa questão, dizer que é fácil e dizer que a gente normalmente perdoa de bate-pronto, nos ofenderam, então, não, tá tudo bem, fica em paz, porque existem ofensas que realmente são graves, são coisas graves que acontecem contra nós, contra a pessoa, né? E são difíceis. Eu vou te dar um exemplo. Se eu não me engano, na década de 80, final da década de 80, lá no ABC, um banco foi assaltado, né? Num bairro chamado Rude Ramos, lá no ABC, lá em São Bernardo do Campo. E uma moça que estava com um bebê no colo, acho que você vai se lembrar disso. Depositando o primeiro cachezinho daquela filha. Exatamente. E o bandido entrou, atirou,
o tiro entrou pela cabecinha do bebê e acertou de cheio o coração da mãe, né? Matou a família, destruiu a família do rapaz. O marido que estava lá fora aguardando a esposa, né? Ficou destruído. Anos depois, já agora no início dos anos 2000, uma rede de TV que tinha um programa que eles colocavam as pessoas frente a frente, a pessoa que foi ofendida por um marginal, por um bandido, né? Que estava preso, né? E a pessoa era colocada frente a frente, anos depois, com aquela pessoa, né? Com a vítima. Com a vítima, né? E foi o marido dessa moça, né? Pai daquele bebezinho, né? E olha só o que aconteceu, né? Ele comentou, eu lembro do comentário, ele dizia o seguinte: olha, eu aqui, quando aconteceu, eu queria que realmente você tivesse o mesmo destino que a minha mulher e que minha filha tiveram, né? Mas ele, sem muitos comentários, ele disse: hoje eu aprendi uma coisa diferente, que eu preciso perdoar as pessoas, eu preciso liberar o perdão, né? E o que aconteceu? Aquele assassino, que foi assassino na época, na cadeia, numa daquelas igrejas que existem dentro das cadeias, ele conheceu a Cristo. Portanto, ele foi perdoado pelo Senhor, porque se arrependeu também dos seus pecados, né? E foi uma coisa muito bonita, porque ali no programa, eles puderam ali, um liberou o perdão, o outro pediu perdão, né? E vão morar juntos no céu. Uhum. O rapaz, eu ainda me lembro da frase do pai, ele falou: olha, é impossível que eu seja teu amigo hoje, eu não quero a tua amizade, né? Mas eu libero o perdão, a ofensa que você fez no meu coração, ela não existe mais, né? E ficou a marca, né? Ficou a dor, mas ela foi vencida. Eu acho que a gente consegue vencer essas barreiras que nos impedem de perdoar quando nós aplicamos o amor de Jesus Cristo, quando nós aplicamos o amor do Senhor nas nossas vidas, né? Tá, mas aí, tá, pastor Gabriel, vamos lá. No nível individual, certo? O crente que recebeu a ofensa que Jesus está falando lá, ele pode não perdoar o ofensor porque o ofensor não se arrependeu? Poder ele pode, ele não é obrigado a perdoar, mas reter esse perdão vai fazer mal para ele, vai prejudicar a vida espiritual dele, ele vai ficar sem paz, vai ficar... Mas por que se ele não está errado? Porque enquanto a pessoa não libera perdão, ela fica constantemente revivendo aquele trauma, revivendo aquela ofensa, lembrando, alimentando esse ódio no seu coração, essa revolta. E isso prejudica o relacionamento dela com Deus, prejudica a vida espiritual dela, tira a paz dessa pessoa. Então, como o pastor disse muito bem, perdoar faz bem para quem perdoa, muito mais do que para aquele que é perdoado. Aquele que é perdoado muitas vezes não está nem ligando, mas o que perdoa, ele se liberta desse fardo, ele fica livre. Eu posso até usar como exemplo aqui algo que aconteceu comigo, um testemunho pessoal meu de alguns anos atrás. Há alguns anos atrás, duas pessoas que eu conhecia desde criança vieram propor para mim um investimento. E eu estava naquela época já há uns 4, 5 anos guardando dinheiro para comprar uma casa própria. E era um investimento imobiliário, eu achei que seria muito bom, peguei tudo que eu tinha guardado, fiquei a zero e investi, entrei como sócio nesse investimento. Só que depois essa empresa faliu, nem começou o empreendimento e eu perdi tudo que eu entreguei. E aí durante 3 anos eu fiquei remoendo aquilo no meu coração, não aceitava o porquê que aquilo aconteceu, não conseguia perdoar aquelas pessoas. E isso fazia mal para mim. Eu não dormia bem à noite, eu tinha raiva do meu coração, eu não conseguia conviver bem com aquilo, né? Mas a partir do momento que eu decidi de encontrar com essas pessoas e olhar no olho, e assim, eu sei que eles não têm condição de me pagar, estão quebrados. Eu olhei no olho e falei: eu perdoo vocês, eu libero o perdão para vocês e vocês estão livres dessa dívida para seguir a vida de vocês e trabalhar e prosperar. Isso fez bem para mim.
Isso trouxe paz ao meu coração, melhorou o meu relacionamento com Deus, né? Então, obrigado a perdoar eu não era, mas estava fazendo mal para mim não perdoar. Então, foi positivo e benéfico para a minha vida liberar esse perdão. Legal. A gente vai para o intervalo, voltaremos já já com alguns casos bem concretos de ofensa e se tem que perdoar, se não tem, como é que faz. Inclusive, como é que faz para perdoar, né? Porque se o perdão for obrigatório, voltamos já. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência, falando sobre a questão do perdão. Né? Será que somos obrigados a perdoar quando o ofensor não se arrepende? Então, pegar um exemplo bem concreto e depois a gente vai para o povo fala. Pastor, marido e mulher. Até Salomão já falava da mulher rixosa. Né? De mulher ele entendia, né? Então, porque mulher rixosa e tal. Então o cara casa com uma mulher muito bonita e tudo, mas briguenta que só, né? Aí todo dia ela arruma uma encrenca e briga. Chega uma hora que o cara cansa. Aí, porque ela também nunca reconhece os erros. Ela sempre acha que tem razão, que as queixas dela são justas, tem sempre motivo, a culpa é sempre dos outros, nunca é dela, tal. Aí o marido cansou e não quer mais perdoar a mulher. Como é que fica? Ele está errado ou pode? Bom, primeiramente eu queria dizer o seguinte, Suzana, eu não contei nada para ele, tá? Bom, sim, eu acho que tem que perdoar, né? Eu, por exemplo, quando eu faço aconselhamento de casais, né? Partindo desse teu exemplo aí, às vezes o casal chega para nós e justamente com essa queixa, né? Não, pastor, sou sempre eu que perdoo, né? Ele ou ela, não, ele nunca se arrepende, sou sempre eu que perdoo, tal. Isso não é justo. E a minha fala é a seguinte, né? Ainda bem que você sempre cede. Já pensou se nenhum dos dois cedesse? Não teria uma relação, né? Eu acho que sim, principalmente nas nossas relações mais pessoais, né? Na família, entre os amigos. A gente tem que ter a prática do perdão. Como foi falado, se a pessoa que anda comigo, né, que está comigo, que faz parte da minha família, que é meu amigo, de repente não tem essa prática, de repente não tem essa prática de chegar e pedir o perdão, né? Então que eu faça como Jesus fez, que a gente libere perdão, mesmo que não tenham pedido, né? Eu me lembro de certa vez de eu ter discutido com um membro da minha família, né? E foi uma discussão tola, até um motivo banal, uma coisa boba, né? E nós discutimos e ficamos até algum tempo sem nos falar, né? Mas aí teve um dia que, movido obviamente pelo Santo Espírito, movido pela prática que nós temos, como muito bem colocou o pastor, aquilo começa a fazer mal para a gente, né? Então eu procurei aquela pessoa e disse, olha, mesmo que você acredite que não me fez nada, eu te perdoo, né? E para que a pessoa não sentisse que talvez fosse uma atitude arrogante da minha parte, eu disse, olha, e eu também te peço perdão se te fiz alguma coisa, se aquilo que aconteceu entre nós foi ocasionado por alguma atitude minha, porque a gente também não sabe, né? A grande questão é que nós achamos sempre que nós temos razão e que nós somos perfeitos, né? Afinal de contas, a gente aprende isso com a vida, que toda crise ela é final de um processo, né? Se aconteceu aquele rompimento naquele momento, né, entre o casal, por exemplo, novamente pegando o teu exemplo, não é porque aconteceu naquele momento alguma coisa, não, porque eu já vi um processo de desgaste que chegou naquele momento e agora eu não quero mais perdoar, né? Mas já vi muitas vezes também em aconselhamento de casais que chegaram justamente nessa situação. Não perdoo, não quero mais, acabou tudo, né? Mas quando o amor de Jesus entra na relação,
quando a palavra de Deus entra na relação, isso significa a prática da palavra, né? Colocar a palavra de Deus em prática nas vidas, né? E eu já vi muitos relacionamentos, após terem sido conscientizados dessa maneira, pela palavra, o relacionamento, aquilo que não tinha perdão, volta a ficar às mil maravilhas, e as pessoas acabam se perdoando, e o relacionamento continua, o casamento continua, a família continua, né? E assim também eu creio que são nas relações humanas, nas amizades. O apóstolo Paulo, certa vez, ele fez uma deferência muito interessante a respeito de Timóteo, né? Falando que, muito embora Timóteo conhecesse os defeitos de Paulo, andasse com ele há muito tempo, e por isso conhecia os defeitos de Paulo, Timóteo nunca usou dos defeitos de Paulo contra o próprio apóstolo Paulo, né? Então acho que a gente precisa praticar esse tipo de amor, esse tipo de perdão, né? Esse tipo de prática de vida cristã. Eu acho que, eu tenho certeza, evangelho é prática de vida. Evangelho é vida. Então, mas pelo que o senhor fala, o marido da mulher rixosa tem que perdoar. Precisa. Então. Na pior das hipóteses, né, que ele faça um curso lá na igreja de casados para sempre, alguma coisa assim. Mas não é ele, é ela que precisa. Que façam os dois. Que façam os dois. Tem que perdoar. Eu acho que tem que um dos dois tem que perdoar, né? Mas é Veja sempre bem. ele, coitadinho, a vítima. Mas, tudo bem, a vítima nem tanto, né? Porque casou com a mulher rixosa porque ela era bonita. Né? Mas é que tá. É interessante, pastor, o seguinte, que às vezes a gente confunde as coisas, né? Que perdoar é aceitar a falha. Não, perdoar não é aceitar a falha. Perdoar não é ser condescendente com a falha. Não? Não, perdoar não é isso. Perdoar é simplesmente nós colocarmos as coisas de uma maneira que aquilo que aconteceu não interfira na minha vida espiritual. Partindo novamente do lado do Pai Nosso, né? Quando nós damos continuidade, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que se nós não perdoarmos, então, o nosso Pai também não nos perdoa. Daí, eu concordo com o pastor, que disse o seguinte, que isso gera um mal espiritual em nós. Mas tá. Mas vocês estão dizendo que eu só sou obrigado a perdoar se o meu ofensor se arrependeu. Se ele não se arrependeu, eu não preciso perdoar e Deus não vai ficar contra mim, certo? Não. Vocês falaram isso. Não. Não foi, pastor? Eu disse que não é obrigado, mas não disse que era certo não perdoar. Vai haver consequências. É a mesma coisa de eu dizer, a pessoa é obrigada a se converter? Não. Não, mas vai ter uma consequência, não vai? Vai. É a mesma coisa, ela não é obrigado a perdoar, mas vai haver uma consequência negativa por conta disso. Deus não vai perdoá-la? Vai prejudicar o seu Não, relacionamento com prejudicar, Deus. tudo bem, entendi. A questão espiritual e tal. Mas a questão alguém pisou no meu pé e não com o salto, agulha e não quer se arrepender. Me esmagou meu dedinho lá no metrô, né? Eu sou obrigado a perdoar essa pessoa? Não, ela não se arrependeu. Olha, eu acho... aí Deus não vai me perdoar? Não, eu acho que a gente tinha que pensar o seguinte, que tipo de sentimento, né, a falta do perdão, a não liberação do perdão da minha parte, né, vai gerar dentro de mim? Que tipo de sentimento gera no coração Nada de uma bom. pessoa? Tudo raiva, ódio. Vingança, tal. Enquanto nós estivermos com esse tipo de sentimento no nosso coração, nós não estamos dando lugar ao Santo Espírito. Tá bom. Não, tá claro que você fica espiritualmente prejudicado. Mas nós não estamos falando de pastor, nós estamos falando de um crente comum lá. Sim, vida cristã. Ele senta lá no banco, enfesado, ele sai de lá e pronto. Vai. Mas eu quero saber o seguinte, se ele morrer, ele vai para o céu ou vai para o inferno? Deus perdoa ele ou não? Ele não vai perder a salvação por causa disso. Mas aqui na terra, ele não será um servo tão bom, tão útil, tão produtivo quanto poderia ser se liberasse isso, né? Até na questão do marido e mulher, por exemplo, o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, nesse caso, sempre tem que haver oração. Tem que orar a Deus, pedir para que o coração daquela pessoa seja transformado, né? Como diz ali em Ezequiel, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne.
Então, o Deus, Ele é o Senhor que tem condições de transformar o coração das pessoas, mudar a conduta de vida, mudar o temperamento, né, dar um temperamento transformado. E eu concordo com o pastor quando ele disse que perdoar não é concordar com a falha ou ficar omisso quanto àquilo, né? Perdoar é a pessoa dizer assim: eu não concordo com isso, no meu entendimento isso está errado, você deve mudar, mas isso não vai atrapalhar o meu relacionamento com você. Eu não vou fazer disso, como diz o ditado, um cavalo de batalha e tornar isso um motivo de constantes brigas e um motivo até de um divórcio lá na frente. Você tem que aprender a conviver com a pessoa, amar e ter um bom relacionamento, mesmo conhecendo as falhas da pessoa. Mas você vai pontuar, mostrar para ela, tentar persuadi-la, convencê-la de que está errado, chamar ela ao arrependimento para que ela mude. Mas se isso não acontecer, você tem que conviver em amor assim mesmo. Eu estava pensando aqui em algo para argumentar, e o perdão, né, ele não é algo obrigatório. Aliás, Deus ele nunca obrigou o ser humano a nada. Ele dá as diretrizes. Não é obrigatório em termos, pastor. Porque assim, se eu não perdoar, e isso pode romper minha relação com Deus, aí é obrigatório se eu quiser continuar com Deus, não é verdade? A escolha é sua. Então, alguém me prejudicou gravemente, inclusive fez acusações que podem me prejudicar profissionalmente. Aconteceu com você financeiramente, não é isso? A pessoa não se dobra, né? Jesus cansou de exortar os escribas e fariseus, não é verdade? Cansou de exortar os escribas. O capítulo 23 de Mateus é só chicotada nos escribas e fariseus. Mas eles continuaram como eram até matarem o Senhor Jesus e só faltaram sambar em cima lá do corpo de Jesus, né? Como eles, existe muita gente assim também. Não se dobra, não quer nem saber, né? E eu tenho que perdoar essas pessoas? Sim, devemos. Devemos porque o arrependimento é uma atitude de quem ofende. Perdão é a atitude de quem foi ofendido. Se eu sou cristão, se eu estou submisso ao Santo Espírito de Deus, e se eu compreendo de fato os valores do Evangelho e do Reino, então a escolha, a única escolha lógica que eu tenho a fazer é o quê? É perdoar. Bom, mas a pessoa não se arrependeu. Isso não é problema meu. Se a pessoa não se arrependeu, percebe? Como que não? Ela me prejudicou. Ok, ela me prejudicou, mas a vida prossegue. A vida prossegue, mas eu estou no prejuízo. Eu tenho que exigir a reparação, não tenho? No Antigo Testamento não tinha reparação? Nós não estamos na lei. Mas é muito fácil. Pastor, tirou da manga essa. O que eu recomendaria é o seguinte: fazer o que Jesus falou em Mateus 18, né? Primeiro conversar em particular com a pessoa, se nem assim se arrepender, chama 2, 3 pessoas que são amigos dos dois, tenta trazer um bom senso, uma reconciliação, colocar ali a ponderação em cada um. Agora, se nem assim não houver uma reconciliação, aí não tem mais o que fazer. Mas aí, assim, rompe o relacionamento, mas não precisa prosseguir além daquilo. O próprio apóstolo Paulo, quando ele orienta a respeito do julgo desigual, né, ele fala a respeito disso, que quando houver alguma ofensa, que a gente leve para a igreja, que a gente tente resolver as coisas na igreja de maneira cristã, né? Se por um outro lado não houver esse consenso na igreja, né, o apóstolo Paulo ainda comenta, fala: poxa vida, mas vocês vão levar isso para um juiz que não é da igreja, para um juiz iníquo, sei lá, entendeu? Que tipo de reparação, que tipo de justiça vai acontecer nisso, né? Por todas essas questões, né, tudo bem. A gente precisa praticar o perdão. Eu volto naquela primeira fala: meu irmão, é difícil,
É difícil. Mas tem que ser o nosso alvo de vida. Eu tenho uma A gente não pode proposta. ser hipócrita nisso. Eu tenho né? uma proposta. Proponha. Jesus, o mesmo Jesus, fala lá em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados, certo? Ele fala isso. Com a mesma medida com que julgares, sereis julgados, certo? Certo. Então, quem me julgou e me ofendeu, me dá o direito de julgá-lo também. Julgado por Deus. Não, onde está escrito isso? Não está escrito Ué, lá. quem é o juiz? Não julgueis, para que não sejais julgados. Se você julgar, você vai ser julgado com a mesma medida. Tudo bem, então eu vou te dar uma outra fala de Jesus que ele repete o que está lá em Oséias. Misericórdia eu quero e não holocaustos. Depois eu me arrependo. Às vezes, assim, quando me perguntam a questão, em geral, do sofrimento humano, principalmente entre os cristãos, quando a gente se sente ofendido ou foi lesado de alguma forma, tem uma palavra, se eu não me engano está em Mateus, ela me dá muito consolo. Jesus, certa vez, ele falou assim, só tem autoridade para consolar uma pessoa quem já passou por aquela mesma situação. Então, como é que você vai poder consolar alguém que perdeu dinheiro se você nunca tomou um calote? Como é que você vai consolar alguém que foi agredido se você nunca foi agredido? E assim por diante. Então, muitas vezes, o que nós passamos de injustiça e perseguição em nossas vidas estão nos moldando e talhando nosso caráter para que nós sejamos capazes de consolar outros lá na frente. Uma pergunta que ficou do debate de vocês. Paulo fala, vamos entregar o fulano a Satanás. O que é isso? É fazer uma macumba crente lá e... Olha, eu entendo esse versículo aqui, a gente precisaria de um pouco mais de tempo, até para você fazer uma exegese correta do texto, né? Mas assim, eu entendo que esse texto, quando o apóstolo Paulo diz, olha, entregue o fulano para Satanás, é porque existia então ali a expectativa de que ele não se arrependesse. Tá, então... Se ele não se arrepender... Então, mas o que é entregar alguém para Satanás? Olha, pode ser entregue ele para as suas ações, para aquilo que não condiz com o reino de Deus, que ele seja entregue, então, para que ele viva uma vida fora dos princípios do reino, fora dos padrões estabelecidos pelo Evangelho. Não é isso, pastor? Basicamente, é não considerá-lo mais como cristão, considerá-lo como um ímpio. Porque ali estava no contexto, dentro de uma igreja local, aquela pessoa era considerada um cristão, um membro daquela igreja. E o que Paulo quis dizer é isso. Daqui para frente, não considere mais ele como crente, considere como ímpio. Agora ele é do diabo, ele não é mais crente. Entrega ele para Satanás para a destruição do corpo. Sim, destruição do corpo. O diabo é um torturador. Não. A ideia é assim, que ele vai ser destruído por meio das suas próprias ações. É a consequência natural do estilo de vida que ele escolheu adotar. Paulo vai falar bastante isso em Romanos 1, por exemplo, que a consequência da impiedade é a destruição do corpo. Né? E isso encaixa bem também com que lá em Daniel 12, que vai se repetir no final de Apocalipse, né? Que o santo se purifique ainda mais e o sujo se suje ainda mais. Então, você tem que decidir, ou você é crente ou você é ímpio. Se você escolheu ser crente, você tem que viver uma vida condizente com a sua fé. Não quer viver essa vida condizente com essa fé, então você é ímpio. E aí se afunda no pecado logo, porque as consequências é perdição. Então não é uma oração de, Satanás, leva aqui. Não. Tá bom. Não, porque a gente precisa explicar, né? Afinal de contas, aí alguém me ofendeu. Eu vou e converso com ele, como Jesus fala, vai tu e ele só, né? Aí ele se arrepende. Não posso contar para mais ninguém? É melhor deixar que ele conte, né? Como assim? Ele conte que se arrependeu e que se reconciliaram e que está tudo bem agora. O ofensor. O ofensor. Isso. O ofendido não pode chegar e falar assim, bem, irmãos, infelizmente, o fulano de tal fez isso comigo, acabou com a minha vida, mas aí eu fui falar com ele se arrependeu e nós estamos bem. Não a forma de eu. Com certeza é, né? Olha, eu... Não pode. Não deve. Não deve. Eu penso assim, que uma vez que houve a reconciliação, né, que houve o pedido de perdão, que houve a liberação do perdão, né,
Morre ali. Morre ali. O que acontece? O arrependimento, ele é praticado pela humildade do coração das pessoas, pela humildade que o Santo Espírito gera no coração das pessoas. Né? Infelizmente, o nosso tempo acabou. Não, me perdoem. Mas o Pastor, problema dá tempo é de eu fazer um aviso rapidinho aqui para o pessoal que está assistindo? Queria só avisar você que está nos assistindo, se você tiver interesse de adquirir algum dos meus livros, tem aqui o Manual Prático de Escatologia, que você já conhece. No final do ano passado foi lançado o Entenda a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e agora o livro novo, Homem, Pecado e Salvação. Tá? Você pode mandar um e-mail para mim, pr.gabriel.oliveira@hotmail.com. Eu vou te explicar como fazer para adquirir. E agora, no final do ano, tem uma promoção especial. Se você fizer o kit com 2 livros, sai um pouco mais barato. E o kit completo com os 3 livros sai bem mais barato aí para você. Muito bem. Vamos ver quem ganhou o livro do pastor Gabriel. Né? Pastor, não tá fácil escrever não, hein? Valesco Ximendes. Lá de Esteio, no Rio Grande do Sul, que vontade de comer um espeto corrido. Estive lá alguns meses atrás, dei uma palestra lá no Seminário Batista em Esteio. Maravilha. Um abraço, pessoal de Esteio. A gente se vê no próximo Vejam Só. Até lá.